Oi, turminha do quinto ano. Vamos para a nossa aula número 5 de língua portuguesa. E a aula de hoje é aula de leitura. Vamos navegar na leitura. Vamos utilizar hoje o nosso livro, o Aprender Juntos, e também vamos utilizar no nosso caderno de língua portuguesa. Abra o seu livro lá nas páginas 18 e 19. Como sempre, não esqueçam de colocar a data no livro, ok? Já faz o cabeçalho no seu caderno de língua portuguesa também, que depois você vai fazer uma atividade lá. Vamos iniciar a aula? Então, nós temos aí na página 18 um poeminha. Esse poema, ele foi escrito por Manuel Bandeira, um dos maiores nomes da poesia brasileira. Veja só, eu vou mostrar para vocês algumas imagens do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, ele foi professor, foi poeta, cronista, crítico e historiador literário. Ele nasceu em Recife, Pernambuco, em 19 de abril de 1886 e faleceu no Rio de Janeiro em 13 de outubro de 1968. Então, esse texto escrito por ele, por Manuel Bandeira, ele apresenta uma cena que até hoje nós costumamos ver, principalmente nas festas da cidade. Então, leia o título aqui com a professora e observe a ilustração. Olha só, o título é Balõezinhos. Observe o desenho que traz no livro. Vocês conseguem identificar que tipos de balões o poema se refere? Sim, né? As bexigas, aqueles balõezinhos que a gente enfeita as festas de aniversário, certo? Então vamos lá. Acompanhe a leitura com a professora desse texto. Preste bem atenção, porque ele apresenta algumas palavras que não são comuns no nosso vocabulário do dia a dia. Vamos lá? Balõezinhos. Na feira livre do Arrabaldeuzinho, um homem locaz apregoa balõezinhos de cor. O melhor divertimento para as crianças. Em redor dele, há um ajuntamento de menininhos pobres, fitando com olhos muito redondos os grandes balõezinhos muito redondos. No entanto, a feira burburinha. Vão chegando as burguesinhas pobres e as criadas das burguesinhas ricas, e mulheres do povo e as lavadeiras da redondeza. Nas bancas de peixe, nas barraquinhas de cereais, junto às cestas de hortaliças, o tostão é regateado com acrimônia. Os meninos pobres não veem as ervilhas tenras, os tomatinhos vermelhos, nem as frutas, nem nada. Sente-se bem que para eles ali na feira dos balõezinhos de cor são a única mercadoria útil e verdadeiramente indispensável. O vendedor, infatigável, apregoa o melhor divertimento para as crianças, e em torno do homem loucaz, os menininhos pobres fazem um círculo inomovível de desejo e espanto. Manuel Bandeira. Bom, como eu disse para vocês, esse texto ele apresenta algumas palavras que estão até destacadas em verde, né? Porque são palavras que não são comuns ao nosso vocabulário. Vamos entender um pouquinho o significado delas? Então, eu tenho aqui nesse primeiro quadro as seguintes palavras. Arrabalde. O que significa arrabalde? Arrabalde é uma parte da cidade afastada do centro, que também pode ser chamada de periferia. Então, todos os bairros que ficam longe do centro da cidade, ele pode ser chamado de periferia. E Arrabalde
era essa parte aí na nossa história, era um bairro longe da cidade. Locaz, né? Lá no texto fala que um homem locaz é um homem falador, um homem eloquente. Apregoar. Apregoar é anunciar em voz alta. Então, quando eu quero anunciar um produto, né, eu falo, como o homem dizia lá, o melhor divertimento para as crianças. Ele estava anunciando em voz alta. Vende-se balões. Então, é a mesma coisa de apregoar. Tostão, vocês já devem ter escutado essa palavra, né? Alguém ter falado assim, nossa, tô sem nenhum tostão, né? Ou seja, tostão é uma pequena soma de dinheiro. Regatear é pedir um desconto no preço. Então, quando eu vou comprar alguma coisa e eu quero um desconto, eu posso ficar regateando. Acrimônia é grosseria. Inomovível, que não é possível mover, né? Então, inamovível, ou seja, não se mexe, não se move. Então, vamos ver essas palavras dentro do contexto. Então, lá no texto apareceu essa parte aqui. Na feira livre do Arrabaldeuzinho, um homem loucaz apregoa balõezinhos de cor. O melhor divertimento para as crianças. Então, veja só. Eu mudei aqui, eu troquei arrabaldeuzinho pelo significado, afastado do centro. Então, a frase ficou assim: na feira, afastada do centro, no lugar do locaz, eu coloquei falador, ou seja, um homem falador, e no apregoa eu troquei por anuncia em voz alta. Então, eu troquei essas palavras pelo significado. E o trecho ficou assim: na feira afastada do centro, um homem falador anuncia em voz alta, balõezinhos de cor, o melhor divertimento para crianças. Agora ficou mais fácil da gente entender, não é mesmo? Vejamos outro trecho. Neste trecho, o tostão é regateado com acrimônia. Nossa, que difícil, né? Não deu para entender nada. E o que isso quer dizer? Bom, tostão quer dizer dinheiro. Regateado quer dizer pedir um desconto. E acrimônia quer dizer grosseria. Então, se eu trocar essas palavras pelo significado delas, minha frase vai ficar assim: com pouco dinheiro se pede um desconto com grosseria. Agora deu para entender. Muito bem. Então, agora que você já entendeu o texto, já entendeu o significado, você vai pausar esse vídeo e vai ler o texto novamente, várias vezes, tá bom? E qual vai ser a atividade de hoje? Bom, como eu disse, você vai treinar a leitura desse poema, prestando atenção nas pontuações e principalmente nas palavras que são difíceis de pronunciar, que são palavras que não são comuns nas nossas conversas diárias. Então, você vai ler, você vai treinar, não é para ler uma vez, é para treinar, ler várias vezes. Depois que você estiver bem afiadinho, você vai gravar um áudio para a professora Viviane da leitura do texto. Você vai ler o texto inteiro gravando o áudio. E aí você vai enviar para a professora no aplicativo do WhatsApp, certo? Mas não para por aí. Depois você vai escolher apenas uma estrofe, aquela que você mais gostou, e vai copiá-la no caderno de língua portuguesa, com letra cursiva, ou seja, letra de mão. Vocês estão no 5º ano. Não se esqueça de colocar o título. Não precisa copiar o texto todo. Vocês vão copiar a estrofe que mais gostou. E não esquece de copiar um verso em cada linha para manter a estrutura do texto. Nós estamos falando de um poema. O poema, como que ele é escrito? Um verso em cada linha. Então, vocês têm que copiar do mesmo jeitinho. Um verso em cada linha.
tá bom? Então, bastante capricho nessa atividade. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!